Nós vamos mostrar agora a história. Que história é essa daqui, gente? Olha, é uma história nacional que mexe com o Piauí. A história do sonho de uma família, de um jovem que se chamava, ele morreu, esse rapaz, Francisco Vânio. O que acontece com esse menino? Esse menino passou a vida inteira procurando o pai dele, que era um piauiense, que é um piauiense. O Francisco foi criado pelos avós e viu o pai, que se chamava Maurício, só uma vez na vida, quando ele tinha 6 anos de idade. Aí o Francisco casou, cresceu, teve uma filha, carregando aquela ideia. Um dia eu vou mostrar para vocês o avô de vocês, que é lá do Piauí. Nasceu essa ideia, a esperança de reencontrar o pai, que é piauiense. Só que, infelizmente, o Francisco, que está vivo bem aí, andava numa moto, morreu, sofreu um acidente. Não conseguiu apresentar o avô piauiense para a filha dele. Mas a família dele não quer deixar o sonho do rapaz morrer com ele. A viúva do Francisco Vânio e a mãe dele se juntaram nessa missão para encontrar o seu Maurício aqui no Piauí. Ele, inclusive, é de Teresina. Alô, seu Maurício! Olha o seu filho que morreu e a sua netinha que você não conhece. Essa reportagem nacional é do repórter Henrique Oliveira. Vamos ajudar nessa missão. O antigo em Barueri, na Grande São Paulo, guarda muitas recordações e foi cenário de uma história de amor que começou ainda na adolescência. Eu moro aqui desde de 2005, quando a gente se conheceu eu tinha 16 anos. Ele morava no último andar e sempre eu inventava um motivo para vir aqui para fora para ver ele. E aí eu olhava lá para cima e ficava chamando um pedacinho do céu. Aqui tinha um banquinho e o nosso primeiro beijo foi aqui. Aí depois desse dia a gente não se desgrudou mais. O namoro evoluiu para o casamento. E a Joyce e o Francisco Vânio tiveram uma filha, a Heloíse, que se divertia muito com o pai brincalhão, que adorava dançar e curtir muitos outros hobbies. Esse daqui é o peixinho dele e o nome do peixinho é Chupinha. E meu pai, ele adorava jogar futebol e tem até uma bolinha de futebol dentro do aquário. Tudo parecia perfeito, mas existia um vazio. Uma peça que faltava não só no álbum da família, mas também no coração. Ele sempre colocava o sobrenome do pai dele no nome dele. Ele falava Vânio Fernandes. Em tudo ele colocava isso. Em tudo ele colocava esse sobrenome porque já expressava a vontade que ele tinha de conhecer o pai dele. E era o sonho da vida dele. Era o que ele mais queria de verdade. Francisco Vânio nasceu em Teresina, no Piauí, fruto da relação da Francisca com o Maurício, que se separaram antes mesmo do nascimento dele. Meus pais achou, melhor que eu retornasse para casa deles. E o pai do Vânio sumiu. Separamos e ele sumiu. Quando eu tive o Vânio, meus pais acharam melhor por conta de ser muito rígido, no interior deles dar o nome como pai pro Francisco. E depois de 6 anos, o Maurício apareceu, que é esse momento aqui. Esse é o único momento que nós temos deles dois junto, o Maurício e o Vânio. Determinado a reencontrar o pai, Francisco compartilhava essa foto nas redes sociais, na expectativa de que alguém pudesse reconhecer o Maurício e tornar esse momento possível. Era um desejo forte que contagiava toda a família, que sempre admirou a determinação do rapaz. E ele falava, eu queria tanto um abraço do seu pai. Ele sempre foi doido para ver o pai, para conhecer o pai. Mas em maio de 2022, um episódio interrompeu essa busca incessante. Francisco sofreu um grave acidente quando voltava de uma partida de futebol. Era ele quem pilotava essa moto que derrapou no asfalto depois de frear para não bater no ônibus. Depois do acidente, Francisco foi levado ao hospital em estado grave. Ele chegou a ser entubado 2 vezes, mas sofreu uma parada cardíaca. Foram 9 meses em coma até que ele não resistiu. Um choque para toda a família, que viu o Francisco morrer antes mesmo de realizar o sonho que ele perseguiu a vida inteira. Foi o pior momento da minha vida. Foi o pior momento da minha vida porque eu vi ele sofrer tanto,
E eu não entendia por que ele estava passando por aquilo. E eu queria de alguma forma ajudar ele a não estar ali naquela cama, não passar por aquilo, e eu não podia fazer nada. A dor uniu ainda mais a família, que decidiu lutar pelo maior desejo do Vânio em vida. Uma forma de honrar a memória dele. Pela Elo a gente vai fazer isso. Para tentarem, com a ajuda de vocês, a encontrar o avô da Heloísa. Eu falava assim pra ele, eu falava, Vânio, se um dia eu conhecesse seu pai, eu ia agradecer ele por ter feito um filho tão bonito como você pra mim. Porque ele era muito parecido. E aí eu queria muito, assim, ter esse contato, sabe? Falar pra ele, seu filho era incrível, seu filho era muito legal. Ele era muito alegre, ele era muito alegre. A luta da mãe e da avó mexe muito com a Heloísa, que mesmo com apenas 11 anos, entende a importância desse momento para a família e para a história do pai que ela tanto ama. Eu quero realizar esse sonho pelo meu pai, porque ele não teve a oportunidade de conhecer. E por isso eu quero realizar esse sonho por ele. Eu acredito que se a gente tiver essa oportunidade de encontrar o pai dele, vai ser a realização do sonho dele. E mesmo que ele não esteja aqui, vai ser muito gratificante para mim, porque eu sei a história dele e eu sei como que ele queria isso e o tanto que era importante. Eu creio, sabe, assim, pela Heloísa, por ela, né? Eu creio, assim, que vai dar certo, que vocês vão encontrar o pai do Vânio, o avô da Heloísa. Alô, seu Maurício, rapaz, parece que ele mexia até com a sanfona. Seu Maurício, tá vendo aí? Seu filho faleceu, mas deixou uma neta linda que chora pelo seu abraço. Quem conhecer essa história, vem aqui na Antena 10, liga para o nosso telefone, procura a nossa televisão. A gente vai fazer essa matéria, inclusive, nacional, para fazer esse encontro, porque é muito linda essa história, né?